Olá, boa tarde. O NT Sul desta quinta-feira já está começando. Eu já agradeço pela sua companhia aqui com a gente nessa hora do almoço. Na edição de hoje você vai ver: Ministério da Educação e INEP divulgam nova data do Enem e prova vai ser em janeiro de 2021. Concessionária da rodoviária de Cachoeira do Sul anuncia o encerramento das atividades neste fim de semana. Enchentes em vários pontos do Rio Grande do Sul deixam mais de 3.000 pessoas fora de casa. E ainda, contas de energia com aviso de corte são verdadeiras ou fazem parte de um golpe? A gente conversou com um representante da RGE para explicar para a gente essa situação. Bom, você já sabe que pode participar aqui do NT Sul enviando a sua mensagem para a gente. Mande uma foto, uma informação ou opinião aqui para a gente. O número do WhatsApp é o 51 99769 7129. E no Face você pode assistir a gente ao vivo. Comente a nossa transmissão e a gente vai ler o seu recadinho aqui. É só acessar facebook.com/TV Cachoeira. Vai participando enquanto a gente traz as informações do dia. O NT Sul já está no ar. A Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul confirmou ontem 4 novos casos de coronavírus na cidade. Os pacientes são 2 mulheres e 2 homens com idades entre 21 e 42 anos. Uma das pacientes, de 38 anos, já é considerada recuperada do coronavírus. Também foram informados ontem 21 novos casos suspeitos no município e 14 descartados. Você viu aí nos números, que nós acabamos de mostrar na tela, que na nota de ontem não foi contabilizado nenhum caso de paciente recuperado, mesmo que a moça de 38 anos já esteja recuperada. Bom, isso aconteceu, na verdade, por uma falha na contagem dos números no município. Essa paciente já tinha sido contabilizada entre os recuperados no dia 23 de junho, mas acabou não sendo listada como um caso confirmado. Por isso, na nota de ontem, o caso dela foi somado aos confirmados, corrigindo essa falha na contagem. Então vamos ver como estão os números de Cachoeira do Sul agora. O município tem 120 casos confirmados, 32 casos suspeitos, 455 descartados e 93 recuperados. E reforçando o que eu mencionei antes, o total de recuperados, 93, não mudou, porque a recuperação dessa paciente que a gente citou, a paciente de 38 anos, já tinha sido informada na nota de 23 de junho. E ontem um paciente de coronavírus que estava internado no Hospital de Caridade e Beneficência veio a óbito. O paciente, aliás, era um idoso de 71 anos de Caçapava do Sul. Este é o 3º óbito registrado em Caçapava do Sul. O corpo foi enviado para Caçapava na tarde de ontem e vai ser enterrado no cemitério das Catacumbas, sem velório. Apenas reforçando este óbito, fica registrado para o município de Caçapava do Sul, de onde este homem era paciente, e não, portanto, em Cachoeira do Sul. Bom, a gente fala agora de educação. A Câmara dos Deputados aprovou a suspensão da obrigatoriedade de uma quantidade mínima de dias letivos nas escolas. O projeto foi aprovado em razão da pandemia do coronavírus e segue agora para o Senado. O texto principal do projeto, chamado de texto base, foi aprovado na semana passada, mas os deputados precisavam concluir a análise dos destaques que visavam modificar a redação. Segundo o Ministério da Educação, são ao menos 200 dias letivos obrigatórios em escolas de educação básica e em instituições do ensino superior. Com a aprovação do texto pela Câmara Federal, as mudanças ficaram assim. Para a educação infantil, está dispensada a obrigatoriedade do mínimo de dias letivos referente a 2020 e do cumprimento da carga horária mínima anual. Para os ensinos fundamental e médio, está suspensa a obrigatoriedade da quantidade mínima de dias letivos, desde que seja cumprida a carga horária mínima anual. A carga horária mínima do ano letivo afetado poderá ser cumprida no ano seguinte, ainda que o aluno já esteja cursando a série ou o ano escolar seguinte. Autoriza atividades pedagógicas não presenciais para preencher a carga horária, desde que os sistemas de ensino garantam aos alunos o acesso a essas atividades. Deverão ser observadas as diretrizes nacionais editadas pelo Conselho Nacional de Educação, a Base Nacional Comum Curricular e as normas do respectivo sistema de ensino.
A União deve prestar assistência técnica e financeira a estados e municípios para garantir o acesso dos profissionais da educação e dos alunos às atividades não presenciais. Para o ensino superior, as instituições não serão obrigadas a cumprir os 200 dias letivos. No entanto, a carga horária prevista da grade curricular de cada curso deve ser cumprida. Pelo projeto, não deverá haver prejuízo aos conteúdos essenciais para o exercício da profissão e as atividades pedagógicas não presenciais também serão admitidas para completar a carga horária. O texto autoriza ainda a antecipação da conclusão de cursos específicos da área de saúde, desde que cumpridos alguns requisitos. No caso dos cursos de medicina, o aluno precisa ter cumprido 75% da carga horária do internato e nos cursos de enfermagem, farmácia, fisioterapia e odontologia, o mínimo é de 75% da carga horária dos estágios curriculares obrigatórios. A mesma regra será aplicada aos cursos de educação profissional técnica de nível médio, caso tenham relação ao combate à pandemia. O estudante precisará ter cumprido, no mínimo, 75% da carga horária dos estágios curriculares obrigatórios. No projeto aprovado, é previsto ainda que o retorno às atividades escolares deve observar as diretrizes das autoridades sanitárias e as regras estabelecidas pelo sistema de ensino. A União também deve oferecer assistência técnica e financeira aos entes federados para a volta às aulas. No retorno às atividades presenciais, a proposta prevê que alunos de grupo de risco epidemiológico tenham acesso a atendimento educacional adequado à sua condição, com programas de apoio de alimentação e de assistência à saúde. Com relação à distribuição de alimentos, os recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, podem ser distribuídos diretamente aos pais ou responsáveis pelos alunos. O texto também aumenta para 40% o percentual mínimo de investimentos na compra de produtos da agricultura familiar nos municípios com menos de 50 mil habitantes. E agora atenção, você que está nos acompanhando e utiliza o sistema de ônibus para se deslocar pelo Rio Grande do Sul, vem para Cachoeira ou utiliza o ônibus para sair aqui do município. Foi anunciada no final da tarde de ontem a nova data. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a rodoviária aqui de Cachoeira do Sul, que vai encerrar as atividades, mas eu já trago daqui a pouquinho essa informação. Foi anunciada no final da tarde de ontem a nova data do Enem. O exame foi adiado por causa da pandemia do novo coronavírus. A divulgação foi feita através da coletiva de imprensa com o secretário executivo da Educação, Antônio Paulo Vogel, e também o presidente do INEP, Alexandre Lopes. O Exame Nacional do Ensino Médio foi remarcado para o mês de janeiro de 2021. A divulgação foi feita nesta quarta-feira. Entendemos que essa decisão ela não é uma decisão que seja perfeita e maravilhosa para todos. Sabemos que não é. Então, nós buscamos uma solução técnica. O trabalho aqui foi estritamente técnico e tentando ver a data que melhor se adequa para todos. As datas ficaram assim: 17 a 24 de janeiro, prova impressa. 31 de janeiro e 7 de fevereiro, prova digital. 24 e 25 de fevereiro, reaplicação das provas. E 29 de março, divulgação dos resultados. O presidente do INEP, Alexandre Lopes, garantiu que todas as medidas sanitárias serão adotadas para a realização das provas. E estamos prontos para poder fazer essa execução em janeiro. Já estamos adotando as medidas necessárias junto ao consórcio aplicador para garantir a segurança sanitária durante a aplicação da prova. Medidas relativas ao uso de álcool gel, relativo ao uso de máscaras, relativo ao distanciamento, à quantidade de alunos nas salas de aplicação também. Isso nós já temos isso acertado com o consórcio aplicador. No mês de junho, o INEP realizou uma enquete para saber em quais datas os estudantes gostariam de fazer a prova. Entre 3 opções, quase metade dos candidatos escolheram que a prova fosse no mês de maio de 2021, nos dias 2 e 9. A enquete ela não seria o único parâmetro para a definição da data, ela era mais um parâmetro. Porque nós sempre entendemos que seria muito importante ouvir os secretários estaduais de educação, aqui representados no CONSED, assim como também as instituições de ensino superior, tanto públicas quanto privadas. Então, todas as informações foram levadas em consideração. Eu lembro que, com relação à enquete, mais da metade dos alunos optaram por dezembro e janeiro.
Maio foi menos de 50% dos alunos. Então, mais da metade dos alunos preferiu dezembro e janeiro. Então, a gente também está atendendo esse público, que é mais de 50% dos alunos que votou. E foi muito importante ouvir a participação deles. Lembre-se que existe toda uma reação em cadeia quando a gente define uma data do Enem, porque você tem o Enem, as pessoas recebem as notas, né, após o Enem, e essa nota serve de critério para entrar primeiro numa universidade pública. Então, é o sistema do SISU. Segundo, se não entrar na universidade pública, vai ter uma possibilidade de conseguir uma bolsa, seja integral ou seja 50%, que aí é o ProUni, que ocorre depois do SISU. E se também não conseguir nessa possibilidade, pode conseguir um financiamento subsidiado, que é o FIES. E para tudo isso precisa da nota do Enem. Se a gente deixasse para maio do ano que vem, os ingressos seriam só no segundo semestre. Perderíamos o semestre inteiro. Então, isso é algo que realmente é muito caro, não só os secretários estaduais, mas também as outras instituições. Durante a coletiva, foi anunciada também a possibilidade de uma terceira etapa do SISU em 2021. Caso seja necessário, tendo em vista essa excepcionalidade que nós estamos vivendo por conta da pandemia, nós podemos abrir mais um SISU também. Tá? Mas isso não está definido ainda, mas se for necessidade das instituições, em conversa, em consenso com eles, a gente abriria mais um. A empresária Rosane Bartman, concessionária da estação rodoviária de Cachoeira do Sul, informou em uma entrevista a uma rádio local de Cachoeira, na manhã de hoje, que a rodoviária do município vai encerrar as suas atividades na próxima segunda-feira, dia 13 de julho. Conforme as palavras da empresária, abre aspas, nesta segunda-feira não vai mais existir a rodoviária de Cachoeira do Sul, fecha aspas. Rosane afirmou ainda que a rodoviária teria sido fechada ontem, mas por preocupação com os usuários isso não foi feito. Segundo a empresária, o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, o DAER, foi comunicado devidamente. Nossa equipe entrou em contato com o órgão para verificar o que vai ser feito a partir de agora e o DAER informou que não foi avisado ainda do encerramento das atividades e que, se isso ocorrer, eles vão providenciar um processo de rescisão contratual. O DAER informou ainda que vai ser solicitado à Prefeitura de Cachoeira do Sul que indique um ponto para embarque e desembarque de passageiros. Nós também entramos em contato com a Unesul e Planalto e as empresas informaram que o caso foi passado à diretoria para uma definição do que vai ser feito diante do anúncio aí do fechamento da rodoviária de Cachoeira do Sul. E o atendimento presencial nas agências da Previdência Social foi adiado para o dia 3 de agosto. Essa alteração na data de retomada dos atendimentos presenciais foi publicada no Diário Oficial da União de ontem. O atendimento exclusivo por meio de canais remotos fica prorrogado até o dia 31 de julho e vai continuar sendo realizado mesmo após a reabertura das agências. Segundo o Ministério da Economia, em um primeiro momento, o tempo de funcionamento das agências vai ser parcial, com 6 horas contínuas, e o atendimento exclusivo aos segurados e beneficiários com prévio agendamento pelos canais remotos, por meio do seu NIS, aliás, do Meu INSS e também Central 135. Também vão ser retomados os serviços que não possam ser realizados por meio dos canais de atendimento remotos, como, por exemplo, realização de perícias médicas, avaliação social e também reabilitação profissional. Bom, nosso assunto agora é o transporte público em Cachoeira do Sul. Os planos da Prefeitura de garantir maior concorrência e qualidade no serviço de transporte público da cidade encontraram um empecilho com a reprovação do projeto de lei pela Câmara de Vereadores. O projeto pretendia incluir consórcios de empresas na concorrência. A gente vai ver mais detalhes sobre essa situação agora. A proposta era simples e parecia pacífica para o Executivo, que pretendia reparar equívoco incluído em legislação municipal na década de 1990 pelo então prefeito Pipa Germanos. Ocorre que a Lei Geral de Concessões, datada de 1995, não contém em seu texto qualquer vedação à concorrência ao serviço público de transportes por consórcios de empresas. O projeto, entretanto, não foi aceito pelo Parlamento cachoeirense. Entendo que a Câmara é soberana na análise dos projetos de lei, aprovação ou rejeição, mas, pessoalmente, eu lamento essa rejeição do nosso projeto de lei, porque o Executivo tão somente buscava adequar a legislação municipal, que não permite a participação de empresas em consórcio na prestação do serviço de transporte coletivo urbano, ao que diz a Lei Federal 8987,
que possibilita a participação de empresas em consórcio. Nós entendemos que seria pacífico a aprovação, porque somente deixaremos a nossa legislação em consonância com a federal. Mas, como foi rejeitado, agora nós vamos ter que analisar esta questão e verificar se buscaremos o judiciário para fazer valer a legislação federal. A reprovação da proposta é vista pelo procurador como mais um problema para o executivo que amarga 3 tentativas só neste mandato, frustradas de licitar o serviço de transporte na cidade. Lá em 99, ela já feria a lei federal. E agora, 20 anos depois, na tentativa de regulamentar para possibilitar a participação de empresas em consórcio na prestação do serviço, na licitação que nós iremos abrir, o que possibilitaria um valor menor na tarifa, houve esse impedimento. Então, agora nós vamos analisar qual medida será adotada, se buscaremos o Poder Judiciário ou deixaremos de lado essa possibilidade de participação de empresas em consórcio e abriremos o edital, como foi aberto anteriormente, onde que só empresas individuais, vamos chamar assim, pessoas jurídicas, poderiam participar da licitação. Na Câmara, embora com pareceres favoráveis, o projeto não teve votação necessária para aprovação. Um dos votos contrários, do vereador Luiz Paixão, argumentou a falta de realização de audiência pública para a discussão da proposta, mesmo ela estando em tramitação na Casa Legislativa há 4 meses. Então, o projeto não preenche, está equivocadamente, posso dizer assim, foi dado um parecer favorável, porque eu entendo que o artigo aqui é muito claro, que fala que tem que ser feita audiência pública. Não temos um parecer do Conturb no projeto, não temos um parecer do CONTRAN no projeto, não temos um parecer do jurídico da casa no projeto. Né? Então, eu acho temerário votar o projeto, né, que atenta diretamente contra a nossa lei orgânica, dessa forma. O entrave imposto pela Câmara aponta para mais uma concorrência esvaziada, como as anteriores. Independentemente disso, o prazo para este governo efetivar o processo licitatório é praticamente impraticável. Resta ainda revisar o cálculo de usuários afetado pela pandemia, análise pelo TCE do edital com prazo de pelo menos 60 dias, prazos de publicação e sessão e ainda os prazos recursais que extrapolam os 5 meses restantes do governo Sérgio Gnatti. Com isso, Cachoeira do Sul fechará mais um ano sem a efetiva concessão do serviço público de transporte formalizada. Quem perde é o cidadão, é o usuário do transporte. Por quê? Porque ele vai perder a possibilidade de ter mais participação de empresas. Cidade de Lajeado, recentemente houve uma licitação, empresas participaram na forma de consórcio. Santa Cruz, pelo que eu recordo, é prestado um serviço por uma empresa em consórcio. Isso é legal, isso está previsto desde 94. Só aqui em Cachoeira, agora, desde 99, e agora foi rejeitado de novo, está vedada a participação desse tipo de união de empresas para prestar um serviço. As empresas em consórcio, elas vão ter que preencher todos os requisitos previstos no edital, como uma empresa individual vai ter que preencher. Não há prejuízo, há sim benefícios, porque essas empresas em consórcio elas poderão diluir despesas, custos que vêm embaratear o preço final da tarifa na apresentação da proposta da licitação. Nós estamos aguardando a aprovação desse projeto, que ele fosse a plenário, e como houve a rejeição, agora nós vamos seguir a tramitação. Nós temos que encaminhar um edital ao Tribunal de Contas, onde lá no tribunal a assessoria técnica tem um prazo de até 60 dias para analisar, para posteriormente publicarmos o edital e abrirmos o prazo e marcar a data de sessão de julgamento da licitação. Fora isso, o edital ele está pronto, só estamos aguardando essa posição. Fora isso, nós temos uma preocupação, que nós estamos analisando o que vai ser feito, que é verificar o número correto de passageiros usuários.
porque esse levantamento ele foi feito numa época, posteriormente entramos na pandemia, consideramos prazo, poderia ser aberta a licitação, sim, com certeza, durante esse segundo semestre. Esse final de governo é possível a abertura publicação do edital e marcação da data de abertura dos envelopes. A situação é assim. Isso não afasta a abertura de um novo edital, não afasta a possibilidade de novas impugnações ou da atual prestadora do serviço ou de outras empresas interessadas em vir para a Cachoeira prestar o serviço e participar da licitação. Então, se sabe que em outras cidades se tem exemplos de que é uma licitação demorada, porque é uma prestação de serviço de contratos longos, de contratos que são atrativos para as empresas e que, então, há um interesse em cada parte em defender o que entende melhor. Bom, e você que tem passado mais tempo em casa por causa da pandemia, está encontrando dificuldades no relacionamento com as pessoas que moram com você? Bom, isso realmente pode acabar acontecendo, mas é preciso ter equilíbrio, né, para evitar desgastes. É sobre esse assunto que a psicóloga Lisiane Omerich fala agora no quadro Dia de Terapia. Olá, pessoal. Hoje eu gostaria de falar sobre algo que tem me incomodado muito e eu tenho certeza que vocês vão se identificar um pouquinho, que é o esvaziamento das relações no período de quarentena. Esse isolamento social, essa pandemia, ela veio justamente para trabalhar a nossa capacidade de ser generoso, de ser paciente e de ter resiliência. Né? Poder enxergar dentro de casa que aquela rotina que a gente tinha não tem mais e que o casal vai ter que sentar, conversar e criar novas estratégias para vencer esse período que está sendo difícil. Não é hora de brigas, né? Já que estamos num período muito difícil, não é hora de apontar o dedo na cara, porque tu isso, porque tu aquilo, porque tu é responsável por isso, porque tu é responsável por aquilo. Não, isso só vai deixar a relação muito mais desgastada, vai atrapalhar o bom convívio familiar, vai estressar a família como um todo, né? Os membros que pertencem a essa família. Não é hora disso. A hora, como eu disse, é a hora de ter paciência e poder olhar o companheiro ou a companheira e reconhecer neles aquelas qualidades que um dia encantou. Porque todo mundo tem qualidades e tem defeitos, né? Quando a gente vai viver com uma pessoa, a gente está sujeito às qualidades e aos defeitos. O que faz com que a gente suporte um ao outro é o amor. Que o amor, ele é paciente, ele é benigno, ele é digno, ele é justo, ele é respeitoso. Então isso faz com que a gente conviva de uma forma saudável com uma outra pessoa. Não é porque nós estamos em isolamento social que isso vai se modificar. Então a gente vai precisar dialogar muito, a gente vai precisar ter um período para se acalmar, né? Precisar acalmar para poder gerir essa família de uma forma mais calma, com centro, com equilíbrio. O próprio casal, ele vai ter que ter períodos que cada um vai ter que ter uma atividade separada para não perder a sua identidade, a sua individualidade, né? Não perder a sua privacidade também. Então daqui a pouco pode fazer um exercício físico, cada um vai num momento, cada um vai fazer uma atividade de lazer separada um do outro, muita conversa, muito diálogo. Não é hora agora de se estressar por pouquinha coisa. Nós estamos vivendo um período muito sério, com mortes, com contaminações, então não é hora da gente ficar brigando porque a porta do armário ficou aberta, né? Porque não lavou a meia do jeito que tinha que lavar. Não é hora disso. É hora da gente focar naquilo que é sério, da gente conter as crianças, os idosos e poder conter o nosso emocional. Claro que esse relacionamento ele vai se esvaziar. Vão ter momentos que a gente não tem vontade de conversar com o outro, não tem vontade de chegar perto do outro, não tem vontade de fazer um carinho. Isso é natural pela
qualidade da relação que se está vivendo nesse tempo de pandemia. Agora, é preciso que eventualmente a gente tire um espaço para fazer alguma coisa enquanto confinado dentro de casa. Um jantar diferente, escutar uma música, olhar um filme, fazer algo que aquele casal gosta de fazer ou gostava de fazer antes do isolamento social. O importante é entender que quando essa pandemia passar, quando esse isolamento social passar, que a gente puder voltar a ter uma vida normal, nós vamos ter que começar do zero de novo. A gente vai ter que ver o que sobrou dessa relação, o que sobrou desse confinamento e tocar a vida para frente, com todo o afeto que a gente sempre teve, com todo o amor, com todo o carinho, com todo o respeito, com toda a paciência, com toda a generosidade, com todos os adjetivos positivos que a gente pode encontrar no dicionário. Então, precisamos vencer esse período de epidemia enquanto casal, com a maior serenidade possível, como eu disse, buscando na relação aquelas coisas que sempre nos encantam naquela pessoa, mas que agora até pode estar um pouco adormecido em função da situação, mas olhar com um olhar de generosidade que a gente vai encontrar aquela pessoa que a gente sempre amou. E entender que isso é passageiro, quando tudo isso passar, a relação vai entrar nos eixos e a gente vai tocar a vida para frente. O que não pode é achar motivos até para uma separação, né? Se tiver que separar, se o casal tiver que separar, isso tem que ser uma coisa estudada quando eles estão com a cabeça organizada e não em período de pandemia. Então, época de pandemia, a gente precisa administrar as relações, administrar a família, administrar o emocional de todos para que a gente passe por essa situação com extremo bem-estar para poder depois, então, retomar a nossa vida antiga parecida com o que era antes, porque igual acredito que a gente não vai ter mais. E sempre procurando no dia a dia coisas boas no nosso parceiro ou na nossa parceira, né? E respeitando e procurando criar situações onde a gente possa ser um pouquinho mais feliz, ter um relaxamento um pouco maior e entender que isso tudo é um período que vale a pena continuar juntos e que daqui a pouquinho as coisas vão melhorar e a gente vai poder ter uma vida com uma qualidade melhor dentro daqueles afetos que a gente sempre conheceu. Até a próxima, pessoal! Meio-dia e 29 agora, hora de Brasília. E aí, já mandou o seu recadinho aqui para o NT Sul? Se você não mandou ainda, dá tempo. Eu vou relembrar aqui o nosso contato para você participar do nosso momento de interatividade. O número do WhatsApp é o 51-99769-7129. E pelo Face, você participa comentando na nossa transmissão ao vivo em facebook.com/TV Cachoeira. Pode aproveitar aí para fazer uma pergunta, uma sugestão também para os nossos comentaristas, né? Caso da Lisiane Omerich, que às quintas-feiras traz aqui o Dia de Terapia. Como é que está aí na sua casa? Como estão os relacionamentos aí na sua casa? Conte pra gente também, se você quiser, é claro. Mande a sua mensagem e faça com a gente aqui o NT Sul. Vou começar com os recados que estão chegando aqui no nosso Facebook. O Ubirajara dos Santos está comentando essa questão, né, da licitação do transporte coletivo urbano de Cachoeira, a princípio valendo apenas a participação de empresas, consórcios estão vedados, estão proibidos, né, pelo que regulamentou a Câmara de Vereadores nessa semana. Então o Ubirajara diz aqui o seguinte: vamos nos lembrar desses vereadores que votaram contra, diz ele aqui. Eles vão pedir votos daqui a algum tempo. Eu já tenho os nomes anotados na agenda para quando aparecerem para dar cartão vermelho, diz aqui o Ubirajara. Obrigado, Ubirajara, pelo seu comentário. A Júlia Magalhães também manda mensagem, está ligada com a gente. A Marileide Graciano está com a gente lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Obrigado, Marileide. Tudo de bom para você. Nosso abraço especial, nosso desejo de uma boa quinta-feira para os amigos em Natal, no Rio Grande do Norte. Tem também aqui a participação do Marcelo Silva, também da Jurema Barcelos, sempre interagindo com a gente aqui no Face. Obrigado pelo carinho de vocês. Vamos aqui para a telinha? A Simone está mandando mensagem e perguntando, né, sobre o fechamento da rodoviária, como os passageiros compram as passagens e como fica o embarque e desembarque. Bom, por enquanto, a compra de passagens, embarque e desembarque, está acontecendo diretamente, não é, nas garagens das empresas, que no caso aqui de Cachoeira do Sul fica praticamente na outra esquina, não é, da rodoviária. Bom, sobre o que vem posteriormente, né, sobre a rodoviária, se de fato fechar na segunda-feira,
é uma incógnita. A gente vai acompanhar aí esse caso. Fique ligado aqui na Novo Tempo, né, no NT Sul e também nas nossas redes sociais. Quem mais? O Elemar Rigon mandando mensagem a respeito do 14º salário para aposentados. Se aprovado, qual a previsão de pagamento? Elemar, obrigado pela mensagem, né? A gente trouxe essa informação ontem, isso está tramitando no Senado, não foi nem a votação ainda no Senado. Para ser muito realista, né, Elemar? É bem provável que não passe, né, esse pedido, essa solicitação, esse projeto para que haja um 14º salário para os aposentados. Mas vamos acompanhar, vamos ficar de olho, né? Vamos ver se tem o dinheirinho extra aí do 14º também para os aposentados. Está lá no Congresso, né? Está no Senado, está tramitando. Bom, fique de olho aqui no NT Sul, mas mais do que isso, mande sua mensagem, faça o telejornal junto com a gente aqui. Pode ser lá através do nosso WhatsApp, né? Você já conhece o número, 51997697129, ou então diretamente no Face, na nossa live, facebook.com/TV Cachoeira. A seguir, enchentes em vários pontos do Rio Grande do Sul deixam mais de 3.000 pessoas fora de casa. E ainda, contas de energia com aviso de corte são verdadeiras ou fazem parte de um golpe? A gente conversou com um representante da RGE para explicar para a gente essa situação. O intervalo é rapidinho, não sai daí. Meio-dia e 36, hora de Brasília, o NT Sul já está de volta ao vivo. Muito obrigado pela sua companhia com a gente na hora do almoço, nesta quinta-feira, né? Bom dia de sol em Cachoeira do Sul e para quem gosta, é bom aproveitar porque são pelo menos 2 dias de tempo bom e depois a chuva pode vir de novo. Vamos ver agora os detalhes na previsão do tempo. Quinta-feira com baixas temperaturas em Cachoeira do Sul, com céu claro e sol, após a semana de tempo chuvoso, mínima 5 graus, máxima 14. Sexta-feira também vai ter tempo bom e tipicamente segue o predomínio das baixas temperaturas, mínima 5 graus e máxima 18. Sábado a instabilidade retorna, vai ter sol, mas com muitas nuvens e pode ter chuva a qualquer hora, mínima 10 graus, máxima 17. Confira no mapa como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. O tempo fica firme e o sol volta a predominar em todo o estado gaúcho. No entanto, por conta de um sistema de alta pressão atmosférica, associado ao vento gelado que sopra das áreas polares, as temperaturas caem no estado. Na capital Porto Alegre, a temperatura máxima prevista é de 15 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 16. Em Passo Fundo, no norte do estado, 13. Em Santa Maria, na região central, 15. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 16 graus. Para Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 14 graus. A gente fala agora sobre as enchentes que estão ocorrendo em diferentes pontos do Rio Grande do Sul após as chuvas causadas por um ciclone extratropical. Mais de 3.000 pessoas estão fora de casa, conforme a Defesa Civil do Estado. Ao menos 20 municípios gaúchos estão sofrendo com a cheia dos rios e ao menos 3.000 pessoas foram retiradas de casa por causa dos alagamentos. 780 pessoas estão desabrigadas e outras 2.239 desalojadas. Um dos municípios mais afetados é São Sebastião do Caí. As águas do rio Caí atingiram seu pico por volta das 11 horas da noite de ontem, com 14 metros e 45 centímetros, e estão desde a madrugada em um lento processo de recuo. Às 8 horas da manhã de hoje, o rio estava com 13 metros e 50 centímetros, ainda ocupando muitas ruas de bairros e até do centro da cidade. Os rios Caí e Taquari ultrapassaram as cotas e causam inundação em São Sebastião, Monte Negro, Encantado, Estrela e Mussum. Outro município bastante afetado é Monte Negro. Tínhamos a expectativa de uma enchente de porte médio, que acabou sendo uma enchente de porte grande. Isso agora, no momento, estamos com uma medida de 8,15 metros, podendo chegar a 8,24 metros, sendo que a previsão é que até às 18 horas, durante a tarde ele comece a baixar e às 18 horas já esteja em cota de 8 metros. Até o momento tivemos 15 pessoas realocadas em casas de parentes, que foram removidas da região de enchente. 6 pessoas foram removidas e colocadas no ginásio da escola Walter Bellion, que é o nosso abrigo da Prefeitura Municipal. Lajeado também amanheceu com parte de suas ruas submersas nas águas do rio Taquari. Aproximadamente 200 pessoas foram removidas de suas casas e levadas para abrigo no Parque do Imigrante.
Há ainda problemas em municípios da Serra Gaúcha, na região metropolitana de Porto Alegre e no Vale dos Sinos. Situação complicada, né? Foi muita chuva realmente nessas regiões e há alerta aí, especialmente para Porto Alegre, que ainda pode haver uma cheia considerável para quem mora na região metropolitana. A gente também está acompanhando essa situação, né? E vamos continuar reportando também aqui no NT Sul. Bom, agora 12h40. 51997697129. Esse é o número do nosso WhatsApp para você enviar a sua mensagem, com a sua informação, com a sua sugestão, para você mandar uma foto para a gente, para mandar um vídeo. Você também pode ser aí um repórter do NT Sul, não é? Contar o que está acontecendo onde você mora. Então envie o seu recadinho com o seu nome, com a sua cidade para a gente mostrar aqui. Vamos começar novamente aqui pelo Facebook. Quero mandar um abraço para o Roberto Xavier, está ligado com a gente aqui. E ele mandou aqui a recomendação, né, de usar máscaras. É isso aí, precisamos ir tomando todos os cuidados possíveis neste momento, né, Roberto? Um abraço para você aí, obrigado pela companhia com a gente. Bom, daqui a pouquinho eu falo de outros recados aqui do Face. Vamos dar uma olhadinha também no nosso WhatsApp. Tem a Yolanda aqui mandando mensagem. Estou aqui com meu pai, ligada na Novo Tempo. Manda um abraço para minha família. Obrigado, Yolanda. Um grande abraço para você, para seu pai, para toda a família aí. Obrigado pela companhia com a gente nesta quinta-feira. Gente, a Secretaria de Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul atualizou o valor da terra nua. Secretaria da Fazenda, Sindicato Rural, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Emater decidiram manter os valores praticados no ano passado. É que, em função da pandemia, o levantamento in loco, que sempre era feito pela Emater, não pode ser realizado. Com isso, o preço médio por hectare de terra nua permanece em R$ 12.177,07. Nós vamos voltar para a tela para ver os valores de cada classificação de terra. Vamos trazer então agora para você, por exemplo, aqui, lavoura aptidão boa, R$ 22.792,31 aqui em Cachoeira do Sul. Lavoura aptidão regular, R$ 17.250. Lavoura aptidão restrita, R$ 11.750. Pastagem plantada, R$ 9.583,33. Silvicultura ou pastagem natural está em R$ 7.071,43. E preservação da fauna e também da flora, R$ 4.615,38. Daqui a pouquinho a gente publica esse gráfico aqui também, todas essas informações, já lá no nosso site novotempo.com/NTSul. Gente, uma árvore centenária que tombou na Praça Honorato de Souza Santos terminou de ser removida na manhã de hoje. A tipuana não atingiu os trailers que ficam no local porque ficou pendurada nos fios de energia elétrica. A árvore tombou entre a noite chuvosa de terça-feira e a manhã de quarta, na Praça Honorato de Souza Santos, bem ao lado do camelódromo. A área na Rua Francisco da Gama teve que ser interditada pela Secretaria de Meio Ambiente de Cachoeira do Sul, mas foi liberada assim que os servidores da Prefeitura terminaram a remoção dos troncos e galhos nesta quinta-feira. A Secretaria de Obras também deu apoio na operação que começou na tarde de quarta, assim que a RGE desligou a energia elétrica. Um caminhão e uma retroescavadeira fizeram a remoção das toras da tipuã. A pandemia do novo coronavírus tem contribuído para que os estoques nos bancos de sangue estejam abaixo dos níveis mínimos necessários para atendimento da comunidade. E para ajudar a minimizar esses efeitos, um grupo de policiais militares do 35º Batalhão de Polícia Militar aqui de Cachoeira do Sul praticou uma boa ação dentro da campanha Sangue Brigadiano. A doação de sangue foi na tarde de ontem no Banco de Sangue do Hospital de Caridade e Beneficência da cidade. Além da campanha Sangue Brigadiano, a Brigada Militar participa permanentemente da campanha do agasalho. Os itens são arrecadados na recepção do batalhão e as doações são destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade. A Prefeitura de Cachoeira do Sul deu início ao processo licitatório de compra de 100 cisternas para beneficiar famílias do interior do município que passam por dificuldades, por escassez de água. Elas fazem parte do programa municipal Água do Céu, coordenado pela Secretaria de Agricultura, que entregou 75 cisternas em 2018 e 100 em 2019.
A compra da cisterna, segundo a Prefeitura, vai ser feita com recurso do Fundo de Gestão Compartilhada Prefeitura Corsã, que já liberou R$ 231.486 para aquisição desse material. E atenção, ontem nós recebemos uma mensagem de uma telespectadora perguntando sobre a conta de energia elétrica da RGE. Com medo de golpe, ela questionava se a fatura recebida era falsa. A nossa equipe foi buscar esclarecimento com a empresa. E aí, Gabi, é golpe ou não é? Olá, Daniel. Boa tarde a você e boa tarde a todos que acompanham o NT Sul de hoje. Pois é, eu tô aqui para esclarecer essa dúvida desta telespectadora, né? E de tantas outras pelo estado que receberam uma conta como esta aqui, indicando o aviso de corte. É o Fábio que vai conversar comigo agora. Boa tarde, Fábio, tudo bem? Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos os telespectadores. Obrigada, então, por nos atender e esclarecer. E aí, Fábio, é uma conta falsa ou não? Gabriela, todas as contas que vieram ou chegaram para os clientes com este aviso de corte em destaque são reais. A RGE, no mês de junho, efetivamente colocou essa informação de uma forma diferenciada nas suas contas. Essa informação sempre existiu num campo chamado aviso importante, né, para lembrar o cliente, né, de que a resolução 878 da ANEEL estava chegando ao fim no mês de junho. Então, o cliente que porventura tivesse alguma conta em aberto neste período, né, ao final da resolução ele poderia estar sujeito, então, à suspensão do fornecimento de energia elétrica. Então, no intuito de lembrar o cliente para que ele se planejasse para o pagamento da sua fatura, ou até mesmo, em caso de alguma dificuldade de pagamento, procurar a RGE para acertar os seus débitos, negociar os seus débitos, então a RGE mandou essa informação em destaque para que o cliente tivesse, então, essa lembrança de que a resolução estava chegando ao fim. Claro, ressalto que a resolução foi postergada, né? Então, até 31 de julho. Então, até 31 de julho, os clientes residenciais estão com o efeito do corte por falta de pagamento suspenso, né? Mas, então, o intuito da RGE foi realmente de relembrar o cliente que estava suspenso o corte, mas a obrigação de pagar a conta, ela persiste, né? E nós gostaríamos de que ele evitasse de ter o seu fornecimento suspenso logo ali na frente. Então, a conta é real, a RGE em junho emitiu a sua conta com esse aviso em destaque, uma vez tendo sido postergada a resolução, agora no mês de julho, então a RGE deixou de mandar em destaque e o aviso voltou para o campo normal ali de aviso importante. Tanto que eu trouxe aqui uma fatura do mês de julho, onde traz, né, não traz mais aquele aviso de corte grandão. O campo onde você falou seria aqui embaixo, né? Aviso importante, que é caso essa resolução ainda não tivesse em vigor, traria esta informação. Passado tudo isso, Fábio, a RGE vai manter esse aviso maior até para chamar mais a atenção dos usuários, dos consumidores? Nesse momento, nós optamos por retirar o aviso até em destaque, né? O aviso permanece normalmente, como sempre teve vindo ali naquele campo de avisos importante, até que nós tenhamos, né, a definição da vigência da resolução 878, até então ela tem vigência até o dia 31 de julho, né, mas todas as nossas ações são voltadas, né, para antecipar o cliente que porventura tenha alguma conta em aberto, para que ele possa regularizar o quanto antes, principalmente antes do término da vigência da resolução. Consumidores chegaram a relatar que pessoas estavam entregando essas contas, pessoas que supostamente faziam a leitura, né, e se passavam por funcionários da RGE, inclusive registraram isso na Polícia Civil, não só em Cachoeira do Sul, mas em Caxias, Gravataí. A RGE tem conhecimento disso? Bom, é importante também deixar claro, Gabriela, para os nossos clientes, que sim, quem faz a entrega da conta de energia elétrica é uma equipe própria da RGE, são funcionários identificados, com crachá, com uniforme padrão, com veículo, com padrão da RGE. Então, eles fazem a leitura de energia elétrica
e também, na sequência, isso em torno de 2, 3 dias depois da realização da leitura, fazem a entrega da conta de energia. Então, os dois modelos que a conta são entregue, ou pelo profissional da RGE, ou ainda por e-mail, que nós consideramos e orientamos os clientes que todos aqueles que têm acesso a e-mail entrem nas nossas plataformas digitais. Cito elas, por exemplo, o aplicativo CPFL Energia, o site da RGE, o rge-rs.com.br, e façam o cadastramento do seu e-mail usual, né? Aquele e-mail que o cliente tem o hábito de utilizar, pode ser cadastrado, inclusive, mais de um e-mail, e assim ele passa a receber a sua conta de energia elétrica de forma digital, que é uma forma a qual consideramos extremamente segura. Sobre a resolução em vigor até 31 de julho, há possibilidade de que ela seja prorrogada novamente? Essa é uma deliberação da ANEEL. Até o momento nós não temos nenhuma mudança de vigência, né? O que temos de informação, então, que até 31 de julho ela está vigente e todas as suas cláusulas, vamos dizer assim, ou citações ou orientações, elas permanecem vigentes até essa data. E quanto à leitura por média? Porque neste período a RGE, né, tem a autorização para fazer assim, para não ter que colocar seus funcionários na rua, né, em meio à pandemia. Isso vem sendo feito. Quem não concorda com isso, o que pode fazer, Fábio? Embora a resolução 878 da ANEEL ela permita a distribuidora efetuar nesse período de pandemia o faturamento por estimativa, a RGE ela não adotou essa prática. Nem no início da pandemia? O que houve foi que entre os dias 6 de abril e 14 de abril, nós tivemos um impedimento, não por desejo da RGE, mas um impedimento de realizar a leitura em campo com os nossos profissionais, em razão de uma decisão liminar da Justiça do Trabalho. Então, nós buscamos reverter essa ação, fizemos esses movimentos. No dia 14 de abril, nós revertemos a decisão e, imediatamente, no dia 15 de abril, nós retomamos com todos os 650 profissionais que temos na nossa equipe para atender toda a área de concessão, a leitura normalmente em campo. Neste período, entre 6 e 14 de abril, de fato, foi sim feito o faturamento por estimativa, porque estávamos impedidos de realizar a leitura em campo. Voltando então ao nosso assunto lá do início da entrevista, Fábio, se alguém recebeu em junho, né, uma conta com essa mensagem bem grandona, aviso de corte, deve pagá-la sim, porque ela é uma conta emitida pela RGE que não tem nada de falsa. Não, a conta é verdadeira. Em junho veio com esse aviso em destaque para que a gente pudesse, como falei antes, sinalizar para o cliente que ele tem alguma conta em aberto, e a resolução estava naquele momento chegando ao seu fim, o que poderia ocasionar algum desconforto para o cliente. Se ainda o cliente tiver alguma dúvida, Gabriela, sobre a conta, recomendamos que ele acesse o aplicativo CPFL Energia. Ali ele consegue cadastrar as suas informações da unidade consumidora. É um acesso personalizado para cada cliente. Ele tem disponível mais de 30 serviços dentro desse aplicativo. A navegação dele é gratuita e ali ele consegue enxergar todo o seu histórico de consumo, pode acessar a segunda via da sua conta e conferir dados do cliente, valor da fatura, código de barras, enfim, ali ele consegue tirar todas as dúvidas que ele possa ter em relação à sua conta. Caso ele não tenha acesso ao aplicativo, também essas informações são disponíveis no site do rge-rs.com.br. Tá bem. Fábio, muito obrigada por todas as informações, obrigada, né, por ter tirado aí dúvidas nossas, dúvidas de telespectadores que inclusive enviaram essa fatura aqui pra gente. Nós que agradecemos o espaço e a oportunidade de trazer os esclarecimentos. Tá bem. Daniel, essa então foi a participação do Fábio Cal, que responde aí pela empresa RGE. Eu volto com você.
Obrigado, Gabriela, pelas informações, pelos esclarecimentos também, dúvidas de muitas pessoas, Rio Grande do Sul afora, quem recebeu aí uma conta, quem sabe com um aviso de corte da RGE, não tem jeito, vai ter que pagar a fatura, né? Destacando, lá no começo da pandemia, você deve lembrar que a gente noticiou aqui que por conta de resolução da ANEEL, as concessionárias não poderiam cortar, interromper o fornecimento de energia. Mas, obviamente, tem a questão de que o pagamento, a pessoa não ficou isenta, né? O consumidor não ficou isento do pagamento, apenas o corte que não poderia ocorrer nesse período. Então, passado agora esse período aí dos 3 meses, né? O aviso começa a vir, porque vai terminar essa resolução e o pagamento desse período retroativo tem que ser feito. Está aí feito o esclarecimento, portanto, por parte da RGE. Você tem uma dúvida? Mande para a gente também, mande aí a sua sugestão de reportagem. Estamos aqui para, de maneira conjunta, coletiva, né, construirmos diariamente o Telejornal NT Sul. É hora de interatividade, é hora de ver aqui o seu recado, a sua mensagem na telinha da TV Novo Tempo. Para participar, já está na tela aí, 51997697129, o nosso WhatsApp. Você pode usar esse número para interagir ao vivo com a gente ou para mandar a sua mensagem a qualquer hora do dia. É o número que a nossa produção fica de olho aí ao longo de todo o período, tá bem? Você também pode participar lá pelo Face, facebook.com/TV Cachoeira, ou ainda, se preferir, siga o nosso canal lá no YouTube, tem a transmissão ao vivo também, você pode mandar a sua mensagem. Deixa eu abrir aqui o nosso Facebook. O Mauro da Rosa Freitas manda mensagem e ele pergunta aqui, ó, questionamento interessante. Amigo, sabe me dizer qual o significado do quebra-molas perto da ponte da Marina? Os buracos na rua são maiores do que o quebra-molas. Bom, tá lá para inglês ver, né, o quebra-mola, porque no fim das contas os buracos é que impedem de andar muito mais do que o quebra-molas, né? Obrigado, Mauro, pela mensagem aí. Claro que ele está sendo sarcástico aqui em relação às dificuldades lá nesta via, né? Obrigado pela mensagem e pelo alerta. Quem também manda mensagem para a gente aqui, a Adriana Soares, a Alessandra Mota Brito, a Cristiana Rodrigues, Juliana Martins. Nosso muito obrigado de coração a vocês que estão interagindo com a gente aqui no Face. Vamos dar uma olhadinha aqui também no nosso WhatsApp. A Adriana, um abraço aqui de Santa Bárbara, coxilha bonita, estou só na beira do fogo. Vamos ver aqui a foto que a Adriana mandou pra gente, na beira aí do fogão a lenha, bom demais, né? Para aquecer esse inverno gelado do nosso Rio Grande do Sul. É a estação típica, né? Então o fogão a lenha certamente salva a pátria aí nesse período. Quem mais? A Kellen Daniela também mandando mensagem. Nós aqui da Marques estamos todos os dias acompanhando vocês. E o Max também, é claro. Vamos ver quem é o Max que a Kellen se refere aí. Olha aí o Max, feliz da vida, né? Bem quentinho, também se protegendo do frio nesse período. Obrigado pela Kellen por compartilhar a foto com a gente. Obrigado pela mensagem. A Zilda Leal também interagindo aqui. É triste ouvir que nossa rodoviária está encerrando suas atividades. Vai fazer falta para nós, usuários. Obrigado, Zilda, pela mensagem. É justamente o sentimento que a gente tem aqui ao reportar, ao registrar isso. Vamos continuar de olho, né, acompanhando agora para ver qual vai ser o desfecho dessa situação, que solução vai ser encontrada para que esse serviço continue sendo prestado para a nossa comunidade, né? O Eduardo Silva também manda mensagem, ele é de São Bento, Maranhão. Espero que essas enchentes não prejudiquem mais essas famílias. Manda um abraço para São Bento, no Maranhão. Obrigado, Eduardo. Grande abraço para você. Não bastava aí a situação do coronavírus, né? Ainda mais as cheias agora aqui no Rio Grande do Sul. Obrigado pela mensagem. A Maria Amélia também está com a gente lá em Santarém, no Pará. Quero deixar um recado muito importante. Use máscara, fique em casa. Um grande abraço a todos. Obrigado, Maria, pelo seu lembrete para a gente aqui no finzinho do NT Sul. Gente, o NT Sul desta quinta-feira está chegando ao fim e você já sabe, né? Eu vou relembrar que todas as reportagens exibidas aqui vão lá para o nosso site e também para a nossa página do Facebook. Então, você pode acessar lá em novotempo.com/NT Sul e também na página do Face. Você pode comentar, compartilhar, facebook.com/TV Cachoeira. Acesse para ficar ligado nas notícias de Cachoeira do Sul. A gente volta amanhã com mais um NT Sul para você. Ótima tarde, até lá. Tchau!